dia! Hoje é sábado, dia de entrar na sua casa e falar sobre arquitetura e design de interiores. Dia de estarmos juntinhos aqui no Meu Aconchego, onde vamos entender como os móveis planejados devem obedecer às normas técnicas de segurança e vigilância sanitária na hora de você planejar um ambiente corporativo. O ambiente é extremamente funcional, né? A gente tem áreas reduzidas que a gente queria aproveitar ao máximo. Então, os móveis planejados foram realmente uma peça-chave dentro desse projeto. E em um tema muito interessante na decoração são os acessórios, a cereja do bolo. Você planeja e na hora da produção a gente faz a execução daquilo que a gente sonhou, daquilo que a gente se inspirou, daquilo que a gente criou. E você sabe que pode ter um jardim vertical em casa sem fazer grandes obras? A gente já estava com o piso assentado e não tinha como fazer um sistema de esgoto, de drenagem, nada disso. Então a gente optou por essa opção, né, que seria um jardim vertical, onde ele só precisa realmente de um ponto de elétrica e de um reservatório, onde a gente consegue fazer a automação. E as plantas são irrigadas através de gotejamentos. E o Projetando Sua Casa é um quadro específico para lhe dar dicas, falar de tendências, esse mundo apaixonante da arquitetura. Tudo isso agora no Meu Aconchego. Roda a vinheta, diretor! E está no ar o Meu Aconchego. E como vocês sabem, não só aqui na tela da Band, mas como também nas nossas redes sociais. No nosso canal do YouTube, programa Meu Aconchego Bahia, e no nosso Instagram, Meu Aconchego Bahia. E vamos agora entender como é importante obedecer às normas de vigilância em um projeto corporativo onde vamos utilizar móveis planejados. E neste quadro nós viemos visitar uma clínica de proctologia. O que é interessante aqui? As proprietárias são jovens, não é isso, Gabi? Exatamente. E as pessoas estão querendo personalizar muito mais os ambientes corporativos. Eles estão buscando projetar e trazer daquele espaço assim, branco, claro, que traz a medicina. Exatamente, elas quiseram fugir disso, Bruninha, porque a proctologia é uma área da medicina que já tem um tabu muito grande, né? E elas, por serem duas moças jovens, elas queriam realmente quebrar esse tabu e deixar o cliente o mais confortável possível. Então, a gente tirou um pouco dessa questão de hospitalar da clínica e desde a hora que a gente começou a pensar o projeto, a gente já pensava nisso, em deixar humanizado, fazer um espaço mais caloroso, que as pessoas se sentissem mesmo mais acolhidas e que deixasse essa questão do nervosismo de ir ao proctologista, mas se esquecesse dele, Ficar né? relax. Exato. E os móveis planejados veio fazendo total diferença aqui no seu projeto. Com certeza. O ambiente é extremamente funcional, né? A gente tem áreas reduzidas que a gente queria aproveitar ao máximo e ao mesmo tempo a gente teria essa questão da função. Elas recebem muitas amostras de material, coisas que elas precisam guardar, remédio, toda a parte de documentação, né? Então a gente precisava de um espaço de guardado, um espaço funcional e ao mesmo tempo a gente queria trazer também para dentro dos consultórios esse aconchego que a gente conseguiu na recepção. Então, os móveis planejados foram realmente uma peça-chave dentro desse projeto. Você forrou, fez painéis, o alisar da porta também junto com a porta fazendo o mesmo detalhe, o mesmo acabamento. Ficou muito, muito legal. Que bom, você gostou. Então, uma das preocupações que a gente tem em ambientes pequenos, que tem muitas portas, é como camuflar isso para não lhe dar uma sensação de muito movimento, né? Então a gente optou por fazer os painéis. As portas são embutidas no painel, então é uma porta pivotante, é uma porta que ela fica totalmente camuflada. Quando a gente está na recepção e as portas dos consultórios e da sala de utilidades estão todas fechadas, você não tem essa percepção de que você tem 4 portas próximas uma da outra. Lhe dá uma sensação muito agradável sem te dar tanta informação. E ao mesmo tempo as portas são perfeitas, funcionais, ela veda bem, então assim, dá uma segurança para quem está dentro do consultório. Todas as portas nos planejados. Todas as portas, painéis, armários, o balcão da recepção, foi uma junção do planejado com a pedra, mas a gente usou bastante coisa no planejado aqui, até as macas que a gente usou nas salas
de consultórios são macas feitas pelo móvel planejado e a gente só botou o estofado em cima. O que dá mais funcionalidade, não é? E principalmente quando a gente tem normas, porque as normas técnicas são super rigorosas, né? Exato. Quando a gente trabalha com a área de saúde, a gente tem que se ater muito a algumas normas de vigilância sanitária. São as normas que a que rege mesmo a questão de saúde é a RDC 50, né? Uma norma bem técnica. Então, assim, realmente você precisa do acompanhamento de um profissional que possa te direcionar, ajudar e até facilitar essa questão da aprovação junto com a vigilância. E dentro dessas normas, elas dizem a você, direcionam quais são os materiais que são mais utilizados, mais conforme o uso, né? Então, assim, para áreas de saúde a gente tem uma preocupação muito grande com esterilização e limpeza. Então, são materiais que permitem que você passe um pano úmido ou que você consiga realmente garantir superfícies limpas e sem absorção de nenhum tipo de sujidades. É uma clínica pequena, compacta e super aconchegante. E você estava falando comigo, né, um pouco antes da gente começar aqui a se reportar com quem está em casa, a importância do cliente investir, né, ele querer algo realmente bom, de qualidade. Exato, a gente tem esse desejo do arquiteto, mas quando a gente encontra clientes que entendem a importância de fazer um esforço às vezes um pouco maior na parte financeira, mas contratar produtos de qualidade, principalmente num ambiente como esse, que a gente está realmente utilizando essa casadinha, né, entre estética e qualidade e uso, utilidade do produto. São portas que vão ser abertas muitas vezes ao dia, então a gente tem que ter trabalhando com dobradiças com qualidade, a gente tem que ter trabalhando com peças que vocês vai ter uma manutenção, que você sabe que você tem, se precisar de uma assistência, você tem a quem recorrer. Para elas, no caso, né, espaços corporativos, a gente tem a questão dos aluguéis, então a gente não pode passar muito tempo em obra, então a gente precisava garantir um prazo certinho de vai tudo chegar em dia, se precisar de alguma coisa o pessoal corre, então assim, isso é super importante, ter um parceiro de qualidade. Ô, Gabriela, muito obrigada por me receber aqui, por a gente bater esse papo, falar com quem está em casa. O Meu Aconchego é um programa exclusivo, né, de arquitetura e design de interiores, e ele está aqui para, além de mostrar o belo, mostrar as funcionalidades, trazer para quem está em casa um conhecimento, principalmente técnico, para que possa entender a importância de contratar profissionais na área de arquitetura e interiores. Muito obrigada. Obrigada a você, Bruna, obrigada à equipe. Eu acho que é isso mesmo, gente. A importância, assim, dar valor ao nosso trabalho e eu espero que as minhas clientes tenham ficado bastante satisfeitas. Ah, com certeza. Um beijo grande, fique aí ligadinho que no próximo bloco nós temos muito mais. Meu Aconchego. Oferecimento Empório Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Bellier Comfort. A evolução da boutique de colchões. Venha viver esta experiência. Têxtil Tecidos. Vem colorir a vida. Simples assim. Ogunjá. Há mais de 35 anos construindo sonhos. Lá na Varanda. Seu estúdio de paisagismo. Se conecte à natureza. Fonseca Shopping. Você sempre à frente. Estamos de volta e quando a gente fala de decoração, um dos itens muito importantes e que é a cereja do bolo são os acessórios. Oh, Lord, am I trouble so hard? Oh, Lord, am I trouble so hard? Transformando os ambientes. Os objetos são detalhes que podem deixar a sua decoração impecável, não é isso, Marisa? A gente começa com várias etapas porque é um processo de criação. E a primeira etapa você participa muito, por exemplo, como profissional, né?
que é as características do projeto, que são as seleções dos produtos, a memória afetiva do cliente, que a gente já vem falando aqui aos poucos, né? Verdade. E também das necessidades que aquele projeto ele se faz como criação, como finalização. Então a gente seleciona esses produtos junto com você, junto com o cliente, junto com o consultor, em função desses tópicos que eu já listei para você, e aí nós fazemos um catalogamento, nós embalamos, separamos e a gente manda para casa do cliente. A segunda fase é muito interessante, que acho que já entra o processo de criação como propriamente dito, que é a parte da produção. Essa parte aí é diversão pura, né? E é mesmo. Não é? Sentir o espaço, sentir como as peças se comportam no espaço, é o que vai formando o conceito do projeto. Exatamente, porque você planeja e na hora da produção a gente faz a execução daquilo que a gente sonhou, daquilo que a gente se inspirou, daquilo que a gente criou. Então, na hora da produção, a gente verifica se o ambiente está de acordo com as peças que foram selecionadas, se as dimensões estão adequadas, como a gente tinha simulado quando a gente fez o estudo. Então, durante a produção, a gente identifica que a opção A foi melhor que a opção B e vice-versa. A gente identifica que aquilo que foi escolhido para aquele ambiente já não deu certo. Muitas vezes o carro da empresa, da Empório Magma, ele vai e volta, porque a gente traz umas peças, leva outras, traz algumas, lembra de algum espaço que a gente não simulou, que a gente não imaginou. A proporção das peças. A proporção das peças, o gosto do cliente, que muitas vezes participa com a gente na hora da criação, né? E aí no final do dia ou no final da manhã, a gente termina e entrega aquela casa transformada, porque é aí que vem o slogan, transformando ambientes, não é? Porque quando os móveis eles estão sem a característica dos objetos, eles estão assim, nus. Exatamente. Não é? Quando entra o objeto é que a decoração aflora. É verdade. E aí você fala, de novo, que você adora, né? A cereja do bolo, A cereja do bolo, adoro. Eu acho. E falo pro meu cliente, olha, a cereja do bolo é a decoração, é a produção. São os acessórios que vão trazer a personalidade, vão trazer o que você pensou, o que remete à sua religião, ou os tons também, que eu gosto muito da paleta mais neutra, para poder trazer a cor do cliente nos acessórios de decoração. Perfeito, exato. Porque aí fica uma composição, fica uma leveza, fica bem equilibrado. E isso também vai que amanhã o cliente resolve que ele não gosta mais de azul, ele gosta de vermelho. Ele tá querendo trocar, tá no outro astral. Com pouco ele transforma o ambiente de novo. Exatamente. Né? Bom, aí o que eu tô falando, transformando ambientes. Aí a gente pega isso que ficou na casa do cliente, nós fazemos um orçamento. Nosso orçamento ele já vem com as fotos, já vem com a descrição do produto, fácil de fazer a escolha. E aí o cliente ele decide, olha, eu gostei de tudo, tá dentro das minhas condições, tá dentro do meu bolso, isso aqui eu tô achando adequado. E aí ele faz esse fechamento e aí a gente vamos fazer esse fechamento desse processo de compra, né, quem tem. Então acho que o slogan ele tá super bem descrito. Né, que a gente não vende objetos, nós transformamos ambientes, porque os objetos são detalhes e a criação é que está em tudo. Quando nós montamos o projeto, eu já penso naquele cantinho da escultura, naquela parede que vão os quadros, na composição dos tons que o cliente gosta na nossa entrevista principal para poder ajudar a escolher os acessórios. E a loja, claro, que com toda a sua experiência, né, com todo o seu a quantidade, o leque de produtos que tem, consegue nos oferecer o que estamos precisando. Pois é, Bruna, o que eu estava falando muito é o seguinte, que o consultor de vendas, ele é um especialista, porque ele começa, além dele ter um curso profissionalizante, ele tem uma experiência de cada profissional que vem na loja. Então ele carrega uma experiência e ele consegue ajudar o cliente muito melhor. É uma loja que vai transformar um ambiente
de parceria, com parceria, o cliente, o profissional e a loja. E isso é super importante. Para mim é de fundamental, extrema importância. E um diferencial. Total, um diferencial total. Porque com as pessoas que trabalham junto com a empresa, que carregam o nome da empresa, são apaixonadas pela área. Então, quando ele já vem compor o nosso projeto, nossa, é perfeito. E olha só, é um projeto, é um processo de compra muito mais assertivo. Com certeza. Não é? Marisa, muito obrigada por Nada, sua explicação. imagina. Eu acho muito importante porque o cliente ele tem que estar a par do que é servido, não é um objeto, né? É uma criação. Você só vem agregar aqui no nosso programa. Obrigada, viu, Bruna? Porque, de fato, o programa é para trazer esclarecimento, conhecimento às pessoas que estão em casa, para saberem como conduzir em um projeto de arquitetura e decoração, como acompanhar o seu profissional e esclarecer o que as pessoas podem nos ajudar quando elas têm esse conhecimento. O que o mercado tem a oferecer. Exatamente. Muito obrigada. Nada. Obrigada a você que está em casa. Fica aí ligadinho. No próximo bloco temos muito mais. Os nossos lares a cada dia trazem mais significados para as nossas vidas. Os objetos criam a identidade dos moradores, trazendo referências de personalidade, conquistas, histórias. Com mais de 20 anos de mercado, somos referência em sofisticação, diversidades e exclusividade. Empório Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Alameda das Espatódias 457. Acesse nossas redes sociais, curta, compartilhe e se conecte conosco. Meu Aconchego. Oferecimento MSC Construções, sua melhor escolha para construir ou reformar. Romanza Portinox, criando espaços únicos, ambientes memoráveis. E você sabe que pode ter um jardim vertical em casa sem fazer grandes obras? Hoje estar mais perto da natureza é um privilégio e tê-la dentro de casa mais ainda. Vocês que pensam que só podem ter um jardim vertical em casa antes de executar a obra, não é bem assim. A gente já consegue hoje, né, com esse avanço da tecnologia, com empresas especializadas e muito parceiras, conseguimos ter um jardim vertical lindo como esse, pós estar com o apartamento adquirido, né? Em um retrofit, naquela reforma que você quer mudar tudo e deixar tudo maravilhoso, não é isso, Mila? Isso mesmo, foi o que aconteceu aqui, né? A gente já estava com o piso assentado e não tinha como fazer um sistema de esgoto, de drenagem, nada disso. Então a gente optou por essa opção, né? Que seria um jardim vertical, onde ele só precisa realmente de um ponto de elétrica e de um reservatório, onde a gente consegue fazer a automação. E as plantas são irrigadas através de uns gotejamentos. Na parte de baixo tem um reservatório de água que é alimentado manualmente. Então, como a gente não tem esse ponto de água tão disponível para a gente trazer depois de uma configuração de obra já pronta, que o apartamento já estava configurado, então a gente alimenta a parte de baixo com um pouquinho de água, muito eventualmente, quando as plantas necessitam, e aí a própria bomba do sistema alimenta as plantinhas durante o decorrer da vida delas. Se fosse como a gente já costuma fazer anteriormente, no início do projeto, pensando, planejando onde posicionar o jardim vertical e fazer toda a parte de infra de obra, já tem toda a quebradeira que já é pensada e planejada anteriormente. Sendo dessa maneira, você consegue otimizar e ainda assim ter mais com toda a especificação que você acabou de falar, né? Exatamente. Quando a gente pegou essa varanda, por exemplo, a parte de civil dela já estava pronta. Já estava com piso assentado, os drenos já estavam no lugar, os ralos da varanda já estavam prontos. A gente só precisou pegar um ponto de elétrica, que já era existente na varanda, para alimentar o sistema. Fora isso, toda a parte de projeto foi de concepção do espaço, mas a parte civil já estava pronta. Olha, gente, vocês que estão em casa, ter um jardim vertical em casa, além da beleza, né, de fazer bem para a saúde, é muito bom você estar perto da natureza, não é tão complicado assim. Claro que a gente precisa de empresas especializadas, né, porque as pessoas ficam naquele receio, como é que eu vou fazer essa manutenção?
a manutenção e até antes da implantação, né? A empresa veio aqui, deu uma olhada no espaço, viu como era o sistema de sol, se tinha luz, se não tinha, para poder indicar pra gente o tipo de planta que a gente iria ter que colocar no espaço. É a chamada consultoria verde. Isso. Aí eles vieram aqui, depois disso, a manutenção é muito simples. O sistema realmente é muito simples, são as placas que eles colocam nas paredes, onde tem uns bolsões na frente e eles vão plantando. É muito simples, é muito gostoso de até você sentir essa implantação. Então, assim, a gente fez algumas, além do reservatório, a gente fez uma impermeabilização na parede, que foi uma coisa assim, super simples, né? Que é uma impermeabilização que você compra no mercado. A gente pintou a parede do fundo de preto, porque foi uma opção da gente para poder ficar uma coisa uniforme, porque realmente essas placas que são colocadas, elas são pretas, né? Aí a gente quis que ficasse essa situação uniforme, mas assim, não passa umidade para a parede, porque a placa tem um alumínio no fundo, então assim, já tem essa proteção. A gente realmente fez a impermeabilização só por uma garantia. E aí foi só a parte gostosa, que é como é que a gente vai diagramar essas plantas, quando é que a gente vai montar, que foi uma expectativa muito grande. Então, assim, foi curtido muito com a gente, com o cliente. A gente tem foto e botando as plantas. É muito legal. Então, como a Mila falou, o sistema é muito prático, ele mesmo se renova. E como você falou pra gente, a gente precisa de um apoio de uma empresa especializada nessa concepção. Por mais simples que pareça, é uma execução muito simples e uma manutenção muito prática, mas precisa ser bem feito. Exatamente. E os materiais também que são utilizados, né, que tem que ser de boa qualidade para poder receber essas plantas, né? E ter a durabilidade, né? Porque você vai colocar um sistema desse que fique durante muito tempo na sua casa. E sabe o que é legal? Como vocês falaram aqui, que teve toda essa interação com o cliente, é muito bom quando o cliente participa e ele de fato conhece como é feito o processo e conhece os produtos, né, que vêm para poder agregar, para poder você ter a formação desse jardim vertical. Isso é legal, é por isso que o Meu Aconchego está todo mês aqui falando de paisagismo, falando da natureza, para poder trazer conhecimento a vocês que estão em casa, quando muitos acham muito complexo, né? Pois é, e ter planta em casa é uma coisa maravilhosa, né? Isso é a vida da casa. Então, assim, muda completamente o projeto. Você pode ter mais do que o jardim vertical, né? Você tem várias opções. Mas hoje, especificamente, a gente está aqui falando do jardim vertical, que está lindo e maravilhoso. Muito obrigada a vocês por estarem aqui batendo esse papo aqui, trocando informações e passando aqui para quem está em casa. E você fica aí ligadinho que no próximo bloco temos muito mais. Para você que ama a natureza, há quem sinta paz em ser abraçado por ela. Nós, da Lá na Varanda, temos a missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas ao reconectá-las com a natureza. Lá na Varanda, projetos de paisagismo, consultoria verde, jardins verticais, lagos ornamentais e piscinas naturais. Leve a natureza para seu aconchego. Acesse lanavaranda.com.br e fale com um dos nossos consultores. Meu Aconchego. Oferecimento Eviva. Exclusividade na essência. Sofisticação, pontualidade, tecnologia e tradição. Dona Resolve. A solução perfeita em limpeza e facilidades para seu imóvel. Breton. Sua melhor opção em imobiliário design em Salvador. Home Vidros. Sua casa com mais transparência. Estamos de volta. Vamos agora para o Projetando Sua Casa? Roda o VT. Você sabe como escolher o rejunte correto para a finalização da sua obra? Pois é um item de fundamental importância naquele charme que nós temos de ter uma composição perfeita na finalização da nossa obra. Acho que é interessante vocês saberem que durante o frio o rejunte tende a contrair. Durante o calor ele tende a dilatar. Por este motivo você precisa ter um bom rejunte, de uma boa marca, que tenha qualidade. Qualidade eu falo na composição do seu material. Isso é de fundamental importância. É de fundamental importância também você respeitar as regras técnicas que vem determinando para cada instalação, tanto para piso quanto para revestimento. É fácil escolher os tons?
Sim, não é muito difícil. Você pode ter o acompanhamento, assessoria de um bom vendedor que pode te explicar qual é a cor adequada para cada base de piso ou de revestimento aqui estamos falando. Mas é importante também vocês conhecerem que no mercado nós temos 3 tipos de rejunte. Temos o rejunte epóxi, que é um rejunte assim muito resistente, principalmente para áreas molhadas. Temos o rejunte acrílico, é um rejunte que fica ali no meio, ele tem um bom custo-benefício e é um rejunte muito utilizado nas residências e nos ambientes comerciais também. E temos o rejunte epóxi. Cada rejunte, ele tem a sua especificação correta para onde ele deve ser instalado. Ou seja, se você tem uma área seca ou se você tem uma área molhada. Uma área que vai, trazer muita água, ou seja, da chuva, ou água que você realmente tenha que manusear dentro de casa. E para isso você vai ter que limpar, esfregar bastante o chão. E você precisa ter um rejunte realmente que suporte isso, que ele não venha sair com facilidade, que ele não venha rachar. Você precisa estar sempre acompanhado do seu profissional, porque o seu profissional ele vai te orientar qual é o rejunte adequado para você utilizar em cada material. E claro, lojas que possam te dar esse conforto, essa garantia de você não sair comprando por aí sem ter conhecimento. E eles possam sim te orientar o rejunte adequado para você poder adquirir. Fora que nós temos um leque de cor variado no mercado. Hoje nós temos pisos e revestimentos com efeitos marmorizados. E aí você fica assim sem saber qual é o rejunte adequado. Claro que você vai colocar o rejunte próximo ao piso e você vai identificar. Mas é o rejunte correto? É por este motivo que você precisa de uma assessoria. Como eu disse, nós temos alguns tipos de rejuntes. É importante frisar também que os rejuntes para áreas molhadas, onde a água vai ficar com grande permanência, como as piscinas, por exemplo, são rejuntes específicos, são rejuntes diferenciados. É importante você ficar ligadinho nisso, tá bom? Eu estou aqui justamente falando para vocês a importância do rejunte, porque é um item que as pessoas às vezes não dão tanta atenção e elas precisam estar antenadas sobre isso. Sobre os tipos de rejunte, como eles devem ser utilizados. E também tem a questão de custo. O epóxi é um dos rejuntes mais caros, o acrílico fica no meio termo e o flexível ele tem um custo menor. Bruna, o flexível é mais barato, eu posso utilizá-lo? Pode, depende de onde você vai utilizar. Ou seja, repetindo o que eu falei anteriormente, para que você possa fixar a mensagem. Cada rejunte ele é importante de acordo com a área que ele for utilizado e como ele for ser utilizado. Então fica ligadinho nisso, preste atenção e acompanha o seu arquiteto ou design de interiores. Por hoje é só, mas no próximo sábado estamos aqui preparando um programa super especial para vocês que estão em casa. E você que é apaixonado por decoração, não perde. Nos acompanha também nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, Meu Aconchego Bahia, e no nosso Instagram, Meu Aconchego Bahia. Te aguardo! Deus abençoe e excelente final de semana. Até o próximo sábado aqui na tela da Band.